Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula de português. O tema dela é crônica, o tema de hoje. Eu sou o professor Edgar e sejam bem-vindos. Então você deve estar se perguntando o que é a crônica. Então a definição como texto é essa: um tipo de texto baseado em fatos ocorridos no dia a dia. A crônica pode ser sobre virtualmente qualquer assunto: política, esporte, sociedade. Eu posso falar sobre qualquer assunto, como diz aqui a definição do dia a dia. Então essa é a ideia da crônica, certo? Bom, onde eu encontro a crônica? Geralmente, esse tipo de texto está presente em jornais, internet e revistas. A crônica é mais ou menos assim, é uma leitura rápida e superficial. Ela funciona num veículo de comunicação como o jornal, como uma espécie de prêmio do leitor. Imagina que o leitor leu várias coisas pesadas, várias situações tristes sobre o dia a dia num jornal, a inflação, a doença, o coronavírus, etc. E aí a crônica é como se fosse um espaço de beleza, um espaço de alegria, um intervalo de humor que ele vai lá para ler algo que realmente ajuda ele a ter um dia melhor. A melhor definição que eu encontrei de crônica foi essa. É como se, quando você lê uma crônica, é como se o autor estivesse ali ao teu lado, conversando com você, leitor. Então é esse tipo de texto que você tem essa impressão. Como é que ele está organizado? Ele não possui uma forma fixa de organização, então ele pode ser construído de maneira livre, mas não quer dizer que pode tudo na hora de você produzir uma crônica. Na crônica, o autor expõe suas opiniões, sempre opiniões dele, opina e muitas vezes critica sobre o tema escolhido, que, como eu disse, pode ser virtualmente qualquer um. Vocês vão entender melhor agora a questão da crônica. Mas antes, eu quero dar uma sugestão. Vejam esse vídeo aqui, ó, se vocês puderem, no YouTube. A Recordação. O autor é o Antônio Prata, um cronista muito famoso, e tá lá no YouTube. Tem o vídeo 1 e o vídeo 2. Então você só coloca lá na pesquisa, né? Na barrinha de pesquisa, A Recordação e Antônio Prata. Você vai ver que legal. É uma leitura de um texto, de uma crônica dele sobre um assunto que ele opina ou ele expõe, que é muito interessante. Já vou adiantando, não é política nem esporte, mas é um texto tocante. Vale a pena se você quer saber como funciona a crônica. E agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma crônica do famoso Luiz Fernando Veríssimo, cronista, jornalista, escritor e cronista muito famoso no Brasil. Então, o tema é crônica sem exagero. Neste caso aqui, o tema é futebol. Desculpe. Diz assim: volta e meia vem a discussão. Pelé era mesmo tudo o que se diz dele? O Maradona era melhor? O Messi é melhor? Meu testemunho não interessa. E o grande mérito de Pelé é que ele resiste ao videotape completo. Se tivesse ficado só em filme, só os seus grandes momentos estariam registrados. Já o videotape completo traz tudo: o passe errado, o tombo sentado, a chuteira desamarrada. E Pelé resiste aos detalhes. Ele era bom até amarrando a chuteira. Essa é uma crônica
cujo assunto tema dela, que o autor resolveu expressar sua opinião, é o futebol e a comparação entre esses três ídolos. Lembrando que videotape é a antiga fita de vídeo, na época de videocassete. Perguntem para os seus pais que eles vão saber o que é isso. Esse é um exemplo de uma crônica, só para vocês terem uma ideia. Se quiserem procurar na internet mais a respeito desse autor, vocês vão encontrar bastante coisa bacana. É importante que vocês leiam sobre o tema, para se familiarizarem. Vamos continuar. Bom, agora vocês vão ler sozinhos uma crônica chamada Na Sala. Quando fala na sala, se refere à sala de aula. Ela está na página 7 da apostila. E sala de aula é um tema que dá crônica, é um assunto do cotidiano. Porque nós já temos todos os personagens para a crônica: o professor ou professora e os alunos que brincam um com o outro. Então, vocês vão fazer a leitura dessa crônica na página 7, mas vocês vão fazer a leitura com uma intenção. E a intenção, ao passo que vocês fazem a leitura, é responder a essas perguntas aqui, ó. Mas antes, deixa eu explicar o glossário do texto, ou as palavras mais difíceis. Então nós temos no texto uma palavra chamada democrata, que significa pessoa que consegue viver em harmonia com outros, segundo o dicionário eletrônico online. Temos também obséquio, que quer dizer fazer favores a alguém. Abstenção, recusa voluntária em participar numa votação. O não comparecimento do leitor é uma abstenção. Circunspeção é característica da pessoa que observa cuidadosamente uma questão, um fato, uma situação. Uma pessoa que tem circunspeção, ela é cuidadosa, avalia bem o assunto. Plebiscito é uma consulta sobre um assunto específico, feita por meio da convocação dos eleitores, que pretende saber a opinião do povo através de uma votação com respostas do tipo sim ou não. Então, plebiscito é uma convocação onde se pede para você dizer sim ou não a algum assunto. Pode ser político ou outra coisa. Tá bem? Então, esse é o glossário, as palavras mais difíceis do texto, para te ajudar a compreender a leitura. Agora, fazendo a leitura de maneira direcionada, você vai procurar a resposta a essas perguntas. Quem são os personagens? No geral, o que eles estão fazendo? Onde ocorrem os fatos? Que fatos ocorridos no texto podem acontecer no dia a dia de uma sala de aula? Você entendeu a explicação de Dona Amarilis sobre plebiscito? Explique então do que se trata. Dona Amarilis é considerada como uma pessoa democrata? Que atitude dela prova que isso está correto? E por último, escreva o nome da personagem que pode ser caracterizada por palavra ou expressão baseada na opinião manifestada no plebiscito. Pessoa que é avançado, avançada, indiferente, inovador, inovadora, conservador, conservadora, preocupado, preocupada com o lado estético. Então você vai encontrar a personagem que poderia ser caracterizada por uma dessas expressões. Então essa é a lição para vocês. Sexto ano, façam as atividades e depois a gente volta com a correção. Tchau, tchau.